Prazer iniciar a sessão Uma Tarde na Academia Oficina Diagnóstica. Foi uma sessão idealizada já desde a outra gestão pelo acadêmico Pietro Novelino, por sugestão do acadêmico Zé Manuel Jansen, que eu convido para vir à mesa. O acadêmico querido amigo Carlos Basílio de Oliveira, que eu também convido para vir à mesa, professor titular de Anatomia Patológica da Unirio, e o nosso querido, pode vir, o nosso querido primeiro vice-presidente Zé Galvão Alves, que é um educador nato, adora os alunos, adora escrever, adora publicar, e é um entusiasta dessa modalidade de apresentação que é a oficina diagnóstica. Temos também como debatedor o Dr. Carlos Porto Alegre, da Santa Casa do Rio de Janeiro, que eu agradeço a presença. Você quer botar ele na mesa ou deixa eu lá? Tá bom. Então, vou convidar meu amigo Jansen, que é o decano aqui da mesa, para sentar na minha cadeira e comandar essa sessão. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Nós dependemos sempre do empenho dos presidentes, né? O acadêmico Novelino foi quem nos deu toda a força para começarmos esse tipo de reunião, e agora o presidente Francisco Sampaio está continuando esse apoio, e nós dependemos fundamentalmente do Dr. Zé Galvão, que, além de nos trazer grandes casos, ele traz grandes assistências. Ultimamente, ou seja, nas duas últimas sessões, essa assistência diminuiu bastante por causa dos problemas que enfrenta a Santa Casa, onde o Dr. Galvão normalmente nos traz muitos assistentes entre os alunos, mas nós esperamos que ele recupere esse problema rapidamente. E o doutor Basílio, né, nossa segurança patológica, anatomopatológica, nos garante qualquer caso, desde que tenha uma pequena lâmina para resolver o assunto. E vocês vão ver hoje, ele certamente vai descer para a bancada dos alunos que estão ali atrás, para poder questionar os alunos, dialogar com eles e fazer essas coisas renderem. Esse tipo de sessão, não digo que esteja morrendo, mas diminuiu muito em termos da frequência nas faculdades, hospitais, e eram de grande valia. As pessoas aprendiam muito com essa prática. E a academia fazer ressurgir isso foi uma coisa muito benéfica para a academia e para a instrução dos alunos, que podem aqui ver como é que raciocinam as pessoas frente aos casos mais difíceis, né? São trazidos sempre casos mais difíceis, mais bonitos, como se diz, mas esse treinamento com casos difíceis potencializam o enfrentamento dos casos do dia a dia, né? Quem pode mais, pode menos, né? E é assim que nós vamos levando isso aqui, vamos ter dias melhores daqui para frente com o empenho de todos nós. O caso de hoje é trazido pelo Dr. Galvão, mais uma vez, e vai ter como debatedor o Dr. Carlos Porto Alegre, né?
o doutor Galvão vai apresentar os dados clínicos e de exames laboratoriais, para depois a gente ver como é que fica o raciocínio diagnóstico, o encaminhamento diagnóstico. Com a palavra o doutor Galvão. É interessante isso aí. Obrigado, professor Jansen. É sempre uma honra tê-lo aí na presidência da nossa sessão clínico-patológica. Eu coloquei esse primeiro slide numa homenagem às discussões clínico-patológicas e que, em 2011, fazendo um curso de educação continuada para professores de medicina, no Rio Grande do Sul, era um curso internacional da Federação Brasileira de Gastro, eu tive contato com esse slide que eu achei muito interessante, mostrando a importância das sessões clínico-patológicas. Essa pirâmide do aprendizado, ela é internacionalmente conhecida, tem a sua taxa média de retenção, ou seja, quando nós discutimos um caso, quando nós estudamos, e nós podemos observar nessa pirâmide algo muito interessante, que obviamente o fato de nós praticarmos faz um grau de retenção muito alto. O fato de nós ensinarmos é o maior índice de retenção cerebral. Depois disso, é o grupo de discussão. Então, perder essas sessões clínico-patológicas seria realmente uma coisa muito complexa para o ensino da medicina. Nós devemos valorizá-las, estimulá-la dentre os colegas universitários e especialmente dentre nós que somos do mundo acadêmico. Como é que eu passo para o... Eu escolhi um caso que tem uma certa complexidade, mas tem, antes de tudo, uma rica discussão no diagnóstico diferencial. Eu vou pedir licença, professor e acadêmico Jansen, porque eu não consigo ler de lá para falar daqui. Você me permita isso, por favor, o senhor me permita isso. Trata-se de uma jovem de 21 anos de idade, não vou ficar na frente aqui do professor Carlos Frederico, branca, solteira, estudante de medicina, natural do Rio de Janeiro. Em outubro de 2008, ela procurou atendimento médico ambulatorial, queixando-se de dor epigástrica, com pirose, ou seja, azia, queimação reto-external, náusea e diarreia líquida esporádica. Em outubro de 2008, a sua avaliação laboratorial evidenciou uma eosinofilia de 8%. Ela foi medicada com omeprazol, um inibidor de bomba de prótons, certamente por causa da sua pirose, e albendazol, um antiparasitário que devia evidenciar-se alguma perspectiva de parasitose intestinal. Com cessação da diarreia, portanto, melhorou o quadro diarreico, e persistência da dor epigástrica e náusea. Um ano após, em outubro de 2009, ela tem uma piora dos sintomas e perda poderal de 5 quilos em um ano, ou seja, de outubro de 2008 a outubro de 2009, persistiu a dor e ela emagreceu 5 quilos. Tendo, então, novamente procurado atendimento ambulatorial, onde solicitou-se uma ultrassonografia de abdômen total e pelve, que demonstrou uma formação de aspecto cístico, misto, cístico sólido, em corpo do pâncreas, medindo 2,7 centímetros por 1,9 centímetros. Procedeu-se, então, à investigação com tomografia e ressonância, que confirmaram esses achados.
Na HPP dela, na história patológica pregressa, ela é portadora de ovário policístico. Na história social, boas condições de alimentação e moradia, nega etilismo e tabagismo, teve uma menaca aos 12 anos com catamentos regulares. Ao exame físico, era uma jovem corada, hidratada, anictérica, com ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulha normofonéticas, pressão arterial de 110 por 60 milímetros de mercúrio e 76 batimentos por minuto. Encontrava-se eupneica e o exame do aparelho respiratório era normal, incluindo o murmúrio vesicular bilateralmente audível e normal. O abdômen não tinha nada na ectoscopia característico, eu tocou sem querer. E apresentava a palpação, dor na região epigástrica, com o restante do exame clínico inalterado, não tinha esplenomegalia, não tinha hepatomegalia, membros inferiores normais. Aqui está a ultrassonografia que ela trouxe na avaliação quando nós a vimos, e apresentava então aqui a artéria mesentérica e aqui uma lesão vista a ultrassonografia, medindo 27 por 19 milímetros, não é? E que tinha como característica uma lesão mista, sólida e cística. Demora um pouquinho para entrar, gente? Você entrou? Não, não precisa entrar tanto, não. Opa. Não, eu tirei uma das imagens dali para encurtar um pouquinho. Aqui tem a artéria mesentérica entrando aqui, muito próxima à lesão, e essa é uma lesão de corpo de pâncreas, parte sólida e parte cística. Tá ruim isso, hein? Aqui, parte sólida e parte cística. Então, resumindo, trata-se de uma jovem, estudante de medicina, com 21 anos de idade, acho que estava no 4º ano de medicina nessa época, em que tem dor epigástrica, associada a um pouco de náusea, e que tem, tanto na ultrassonografia, na tomografia, quanto na ressonância, uma lesão em corpo de pâncreas cístico-sólida. Em última análise, é isso. Eu vou convidar, então, o professor Carlos Frederico Porto Alegre, que pertence lá à 18ª Enfermaria da Santa Casa Misericórdia do Rio de Janeiro, onde também é professor da Universidade Estácio de Sá, para que faça a discussão dessa apresentação. Por favor. Pode ir. Acho que era melhor você ir lá, né? Lógico. Tem vários. Boa tarde. Queria agradecer aos acadêmicos, ao Dr. Galvão pelo convite para a gente defender o caso. E a gente vai falar de aspectos gerais, vamos falar um pouquinho de tentativa diagnóstico diferencial, aspectos relativos, alguma coisa radiológica e características principais do caso. Bem, primeiro, a gente tem que falar que é uma paciente jovem, né, do sexo feminino, né, entre a 2ª e 3ª década, e que, no início do caso, em 2008, apresentava alguns fatores confusionais, né? Uma eosinofilia com 8%, que foi tratado com antiparasitário, essa diarreia líquida, no início justificada a isso, uma dor abdominal alta, e no início tratada com albendazol e um inibidor de bomba de próton, pensando numa doença, talvez, de irritação da mucosa gástrica ou uma parasitose. Só que teve fatores de reincidência dessa própria dor abdominal. Não apresentava em nenhum momento alguma massa palpável, né? Ela tinha dor localizada em epigástrio, porém não tinha massa, visceromegalia, mas uma perda ponderal, uma síndrome de má absorção, com dor e uma diarreia líquida. Perda ponderal importante de 5 kg justificada por ela. E os mesmos sintomas.
se mostrava sempre anictérica, né, em todos os exames físicos relatados, negava tabagismo, não era etilista, não tinha nenhuma alteração de lipídios com hipertrigliceridemia, ou uma história de trauma prévio ou trauma recorrente na região abdominal, que pudesse fazer alguma relação com uma pancreatite aguda reincidente, que seja, ou alguma lesão mascarando o quadro. E aí a primeira coisa que a gente pensa é num diagnóstico diferencial geral, né? Será que o paciente ele está passando por uma dispepsia funcional, mas ele está emagrecendo? Será que é uma diarreia do tipo funcional, com náusea, dor, pouco de azia, pouco justificada? Uma eosinofilia no quadro, no início, que podia justificar uma gastrite eosinofílica, uma enterite eosinofílica, né? Foi tratada com albendazol. Será que, na verdade, o albendazol não corrigiu alguma eosinofilia, alguma parasitose gastrointestinal? Uma doença inflamatória intestinal alta, a gente sabe que é menos preponderante, mas pode acontecer, lesões de segunda, terceira porção de duodeno, jejum, ou então gástrica, né, que pudesse confundir e fazer o paciente ter essa síndrome desabsortiva. Uma doença de Whipple, mais raro, mas que de vez em quando vem aumentando, principalmente com diagnóstico histopatológico. Uma doença celíaca, né, por conta de reação a glúten, né? Menina jovem, talvez não passasse desapercebido no quadro. SIDA, perda ponderal, né, uma dor. A gente sabe que o primeiro sintoma gastrointestinal da SIDA é a diarreia, né, diarreia líquida, às vezes pastosa. Um hipertiroidismo, a gente tem no Rio de Janeiro, a gente tem uma grande quantidade de hipotiroidismo na população feminina não diagnosticada, mais ou menos 20%. Uma diabetes não diagnosticada também. Uma pancreatite crônica, bem, ela não tinha nenhuma história de trauma, né? Será que tem alguma lesão que pudesse estar justificando? Ou uma paciente jovem portando uma neoplasia, né? Então, dentro desse quadro diagnóstico diferencial, e dentro do quadro clínico, se somava a isso uma lesão radiológica. Uma lesão radiológica no ultrassom e na tomografia, que mostrava um componente com conteúdo fluido, né, cístico e sólido, em corpo pancreático mínimo, menor que 3 centímetros. Não era de 5, não era de 7, não tinha massa palpável, lembrem, no exame físico, mas no exame radiológico menor que 3, uma lesão pequena. E aí, falando um pouquinho sobre a avaliação de tamanho do cisto, biopsiar, diagnosticar ou investigar, né? Esse trabalho aqui do Radiology de Massachusetts mostra que os cistos, será que são sempre benignos, os cistos pequenos, né? Esse quadro de 86 cistos menor que 3 centímetros mostraram que 67% se mostravam incidentais. Faziam um exame radiológico e se apresentava um cisto, e o paciente com pouco sintoma ou quase nenhum sintoma, sendo que disso 13% eram malignos, né? E 49% pré-malignos, mostrando que os cistos pequenos devem obrigatoriamente ser investigados, acompanhados e investigados, seja qual método. No sexo feminino era maior, de 55 em 31, e uma idade variando entre 24 e 89. Isso aqui é para falar um pouquinho sobre a lesão. O Dr. Galvão já falou um pouquinho, né? Daqui não dá para ver muito, mas era uma lesão de aspecto misto, cisto e sólido, que se formava, tá, e classificado radiologicamente. E aí, falando do diagnóstico diferencial entre todos, né? Se era um cisto misto caracterizado, a gente tem que falar das outras características dos outros cistos também. O cisto adenoma seroso, que tem uma origem primária, somente líquido seroso. O mucinoso, já está falando, o líquido mucina, também de aspecto de origem primária. O intraductal, mucinoso papilífero, porém a paciente não apresentava lesão intraductal, margeava a artéria mesentéria, mas não entrava no ducto principal. O cisto adenocarcinoma, aí já de uma origem secundária a um cisto adenoma comum. A neoplasia pseudopapilar sólida, chamada de tumor de Franz, que para frente a gente vai ver que tem sinônimos no passado e depois definidos pela OMS por essa definição, neoplasia pseudopapilar sólida.
O tumor cístico das ilhotas pancreáticas, aí já de origem secundária. O pseudocisto hemorrágico calcificado, que na verdade ele tem que aparecer pós-trauma, né? Variados traumas, fazendo um quadro hemorrágico, às vezes calcificando no meio, mas tem que ter uma história de trauma prévio, seja trauma por álcool, por tabagismo, por um fator agressor, ou até mesmo trauma abdominal. As neoplasias mesenquimais, também de origem primária, como os linfangiomas e teratomas. O adenocarcinoma ductal, secundário a uma degeneração cística. E outras como o idático e a policistose pancreática. Bem, vendo de toda a classificação, a gente tinha que formular uma hipótese diagnóstica, né? E se falando em coleção mista, a gente tem alguns diferenciais e algumas hipóteses que a gente vai comentar. O caso se tratava de uma coleção mista, intrapancreática, que aparece ter um revestimento epitelial característico, né? E, infelizmente, né, não é o mais comum, né? Se fosse uma coisa mais comum, a gente ficaria mais feliz, porque tem um aspecto, muitas das vezes, benigno, mas só acontece em 1% das neoplasias pancreáticas. A grande maioria dessas neoplasias císticas pancreáticas rodam por essas: a neoplasia serosa, a mucinosa e a neoplasia intraductal mucinosa papilífera, no seu contingente de 90% aproximadamente. A lesão mista é menos preponderante. Falando um pouquinho delas todas, a serosa é mais comum na mulher, a paciente é do sexo feminino, porém ela tem uma atividade maior de aparecimento dos pacientes acima de 60, 70 anos de idade, 7ª década. Acomete todo o pâncreas, né, podendo inclusive a cabeça do pâncreas, onde é mais frequente. A lesão da paciente não se mostrava nisso, era mais em corpo, indo para a cauda. E tem uma média natural maior, de 7 centímetros. Não é considerado um tumor pequeno na sua origem. Muito raro aparecer ele pequeno. Normalmente é um pouco maior, um grau de evolução para a média de 7. A mucinosa, também muito frequente, mais frequente nas mulheres. Mais de 50% das neoplasias císticas pancreáticas são acometidas pela mucinose. Tem um acometimento de corpo e cauda. E também tem uma média de 5 centímetros, não chega a ser uma neoplasia pequena, né? Muito pequena de se ver. Falando da intraductal, só para fazer o diagnóstico diferencial, porque a lesão não invade o ducto, a proporção é igual no homem e na mulher, atinge a 6ª década, também não é o caso da paciente, tem uma distribuição homogênea e ela compreende 20 a 25% das neoplasias císticas pancreáticas. E até 40% podem apresentar sintomas semelhantes ao adenocarcinoma, como icterícia, perda ponderal e dor. A paciente tinha uma dor reincidente, ela tinha uma perda ponderal, mas em nenhum momento se mostrava ictérica. Em nenhum momento, também radiológico, apresentava invasão intraductal. Um pouquinho a gente afastando desse quadro de diagnóstico diferencial. E aí, no final, a gente ficou por conta de epidemiologia da idade, por conta de ter uma composição mista, né? Jovem, né? A gente formular uma hipótese de ser uma neoplasia pseudopapilar sólida, tumor de Franch, que acomete em 0,17 a 2,7 dos tumores não endócrinos do pâncreas, então tem uma relação praticamente de 1%, no máximo 2%. É prevalente, na verdade, na 2ª e 3ª década da vida, dos pacientes com 20 anos, 30 anos no máximo, menor que 40, não em paciente com mais idade. Tem uma etiologia desconhecida, mas alguma coisa presumível, de que a célula precursora do tumor seria oriunda de uma célula epitelial primitiva, por alteração na conformidade ao passar do tempo. Felizmente, tem um baixo potencial de malignidade. Pode ter uma malignidade, mas tem um baixo potencial. E, felizmente, também tem um bom prognóstico. Mesmo ele invadindo algum local ou provocando metástases. Na verdade, não é muito relatado em literatura metástases por conta do tumor de Franch, mas precisa ser acompanhado, principalmente se ele ocorre uma invasão vascular. Felizmente,
há uma menor probabilidade de invasão vascular. Se ele tiver uma invasão vascular, ele pode ocasionar metástases. É uma massa abdominal de crescimento lento, que pode ter uma dor abdominal ou sem dor abdominal. Talvez este tenha sido um dos casos que a paciente ficou 1 ano, né, sentindo uma dor que não era muito forte, né, e que às vezes fazia um analgésico ou não, e só depois de 1 ano, às vezes ainda continuando com a dor, de repente começou a procurar atendimento. E o tratamento é cirúrgico, com a ressecção do tumor e ou com a pancreatectomia local. As recorrências, como eu falei, locais e de metástases podem acontecer, tem que ser vigiado, esse paciente tem que ser acompanhado depois de um certo tempo. A quimioterapia junto com a cirurgia são infrequentes, poucos casos relatados em literatura em relação a isso. Normalmente se faz a cirurgia, mas não tem relatos de casos de necessidade de fazer a quimioterapia, muitos. E os marcadores tumorais, quando elevados, né, mostram que o paciente está tendo uma lesão maligna ou pré-maligna, mas mesmo os marcadores podem estar normais. E a tomografia e ressonância não diferenciam se é uma lesão benigna ou uma lesão maligna. Precisa de maior investigação. Falando um pouco da sinonímia, né, dos sinônimos do passado, né, até que a OMS declarou como tumor pseudopapilar sólido, ele era descrito antigamente talvez como uma neoplasia cística papilífera, ou um tumor de células acinares císticas e sólidas, um carcinoma cístico papilífero, um tumor simples cístico e sólido, ou um tumor papilífero de baixo grau, até que se determinou o nome que seria determinado como tumor pseudopapilar sólido. E em relação ao caso, por tudo que a gente falou, paciente jovem, né, uma dor recorrente, sintomas desabsortivos, emagrecimento, perda ponderal, sem aquela história prévia que pudesse pensar a ser alteração de lipídios, né, alteração pela radiologia de uma lesão mista, não é um paciente da 6ª década, 7ª década. Na verdade, a hipótese ficou no cistoadenoma seroso, né, que precisa de uma investigação invasiva para ver, assim como um mucinoso, um cistoadenocarcinoma, mas a hipótese mais forte para o paciente seria de uma neoplasia pseudopapilar sólida, chamado tumor de Francis. Muito Obrigado. bem. Vamos ver as opiniões. Professor Orlando Marques Vieira. Pode acender a luz toda, sei lá, está aceso? Não, né? É isso mesmo. Senhor presidente, professor Galvão, justo acadêmico, que está moderador da sessão, né? E mais acadêmicos, eu gostaria de cumprimentar a apresentação do caso, o relator, e dizer que realmente houve uma modificação muito grande na patologia pancreática a partir das imagens, né? Não tenha dúvida nenhuma. Então, o achado do tumor sólido, cístico e depois sólido cístico, quase que uma classificação que é hoje considerada como um achado muito casual, grande número de vezes, mas que não tem grande raridade, não chega a ser incomum. Eu gostaria de lembrar que isso aí se trata de um tumor pancreático único, podia ser múltiplo, que não é tão raro, não é um cisto, não é um tumor sólido, é realmente uma classificação que fica tumor sólido ou cístico, que caracteriza uma coleção de tumores, um número de tumores relativamente frequente, ou não vou dizer frequente, mas que de achado não raro no pâncreas. O que chama atenção nesse caso é que um tumor de 2,5 centímetros deu uma citolatologia florida, né? Começou com diarreia, eosinofilia, vários aspectos, e como você acha um tumor desse tamanho,
Você diz assim, não, provavelmente não é causa desse tipo de sintoma. Mas no tumor pancreático, ocorrem esses fatos. Sintomatologias bizarras, às vezes sintomatologias um pouco que chegam até a alarmar, e geralmente, e muitas vezes, por tumores pequenos. Um tumor aí caracteriza um tumor sólido cístico. E o relator vai até a presença do tumor de Francis, que é um tumor que foi descrito, é doutora Francis, ela é mulher, patologista, então é Francis. E caracteriza bem esse achado do tumor sólido cístico, porque é mulher, a idade, terceira década, no máximo quarta década. O que foge um pouco é que o tumor, de localização caudal de corpo, ele tem todas as características que podem levar ao tumor de Francis. O que foge um pouco a ele é realmente o volume, porque o tumor de Francis geralmente, com todas essas características, ele é mais volumoso. E a indicação é cirúrgica, provavelmente foi realizada e foi dada. Eu gostaria só de salientar que o primeiro descaso descrito no Brasil de tumor de Francis foi descrito por dois acadêmicos, é de Paulino Neto e Anadil Roselli. Foi a primeira vez que foi descrito tumor de Francis no Brasil. De modo que gostaria que o relator, nas próximas apresentações de tumor de Francis, citasse essa publicação de dois acadêmicos aqui da Academia de Medicina que tiveram essa oportunidade. O tumor do Paulino e da Anadil era um jovem, mas um tumor bem volumoso e que foi operado por ele, que teve uma evolução favorável com baixa malignidade. De modo que quero cumprimentá-lo, porque eu tenho a impressão que realmente o tumor de Francis se localiza bem, encaixa bem nesse tipo de caso. Ainda mais que pode ser outro tipo de diagnóstico. Papilífero ductal, intraductal, pode ser, mas dentro das características que foram apresentadas, eu acho que o diagnóstico brilhantemente defendido deve ser a primeira possibilidade de tumor de Francis. Muito obrigado e parabéns. Continuamos em discussão. Eu vou fazer só um comentário sobre o que ele falou, de ser um tumor pequeno e ter vários sintomas. O saudoso Dr. Nunjo Finkel, que era um grande neurologista aqui do Rio de Janeiro, fez certa vez uma conferência extremamente interessante lá na São Vicente, que ele intitulou Microlesões com macrosintomas e macrolesões com microsintomas. E mostrou uma quantidade enorme de exemplos no sistema nervoso de pequenos tumores, dando uma sintomatologia neurológica florida, e grandes tumores com quase sem nenhum sintoma, um achado casual, às vezes, de uma tomografia computadorizada, de uma ressonância. Então, essa disparidade entre o tamanho da lesão e a ocorrência dos sinais e sintomas em neoplasias é uma coisa que, vez por outra, a gente encontra. Depende muito do lugar onde ela se encaixa e da forma como ela se arruma com os tecidos vizinhos. E, às vezes, ela passa despercebida, traiçoeiramente. Muito interessante os comentários do acadêmico Novis, né? Esse tipo de conferência inteligente só pode ser feita por uma pessoa de grande experiência e que vê as coisas com critério e com confluência e com choque entre as coisas, né? Ainda em discussão. Candidatos à academia também são convidados a falar. Bem, Rossano, obrigado. Senhor presidente, professor Galvão, eu queria uma dúvida. O papel da ecoendoscopia nesses tumores sólidos do pâncreas. O que ele perguntou? Eu vou repetir só a pergunta, viu, Rossano? Primeiro, obrigado pela pergunta. E antes de comentar, eu vou aproveitar para
comentar a apresentação e como é bom estar entre os acadêmicos, né? Como é bom ver o professor Orlando comentando e brilhantemente falando que o termo de Francis não é de um homem, sim de uma anatomopatologista, assim como a professora Nadir Roselli. Eu trabalhei muito com o professor Augusto Paulino, né? E é um espetáculo. Essas pessoas são muito bem lembradas, né? Enriquece demais a história da medicina, assim como os comentários do professor Novis. Mas a ecoendoscopia, quando essa paciente apresentou esse caso, ainda não estava tão disponível no nosso meio, foi em 2008, 2009, né? A ecoendoscopia. Hoje não tem a menor dúvida que seria um ultrassom endoscópico imprescindível nesse caso, porque nós teríamos a histopatologia já prévia a qualquer outra manobra invasiva, né? Sendo um método bastante rico. A ecoendoscopia, eu diria que foi a maior aquisição desse século e a sua disseminação para a pancreatologia. Isso é indubitável. Eu acho que não tem um único método que tenha contribuído mais para um órgão do que a ecoendoscopia para o pâncreas. Talvez merecesse até um dia um simpósio aqui, chamando o professor Adengue de São Paulo, Simone Guaraldi do Rio de Janeiro, Tiago Tatagiba, dada a riqueza do método e a importância dela na caracterização de todas as patologias pancreáticas. Eu não vou comentar mais, senão daqui a pouco eu entro no caso, né? É certo. Continuamos em discussão. Uma pena que o professor Novelino tenha chegado agora, porque senão ele também seria instado a comentar a patologia abdominal. Bom, eu queria chamar a atenção para os alunos sobre pequenos aspectos que, às vezes, numa discussão de alto nível, como está sendo travada aqui, ficam despercebidas. Vejam bem, uma jovem chega com diarreia e dor abdominal. Aí ela tem uma eosinofilia, acham que ela possa ter uma parasitose intestinal, tratam a parasitose intestinal, ela fica sem diarreia e fica com uma dor abdominal que não é muito característica, nem muito incomodativa, é apenas de vez em quando, de pouca intensidade, e ela vai embora. E fica um ano até emagrecendo, mas sem grandes repercussões funcionais, e volta um ano depois. Essa paciente não foi analisada como precisa ser analisado um paciente com dor abdominal contínua. Não tem nenhum exame de imagem durante esse um ano, e nem ela se incomoda muito. Quando realizou o exame de imagem, aí realizou todos em seguida, porque descobriu um cisto e tal, e uma lesão sólida com um cisto. E aí tudo se clareou. Foi possível um diagnóstico diferencial, que até se não tiver chegado ao diagnóstico correto, pelo menos encaminhou para a cirurgia resolveu o problema, tem um exame anatomopatológico que daqui a pouco nós vamos ver, e pronto, está resolvido o assunto. Como disse o doutor Galvão, que sumiu, não. Como disse o doutor Galvão, poderia ter realizado a videoendoscopia, que mais uma vez seria um passo antes da cirurgia para fazer o diagnóstico, para colher o material, e assim estaria resolvido o caso de uma outra forma, né? Para chamar a atenção de que nem sempre o quadro clínico é dependente de uma única situação. Nesse caso, talvez nós tivéssemos duas causas, uma para dar diarreia, outra para dar dor abdominal, e que sempre que tiver algum sintoma que persista no abdômen, se deve tentar ver com a imagem dos exames atuais. Eu sempre acho que o abdômen é um lugar danado,
cheio de surpresas, ainda hoje, mas hoje com muito menos surpresas com os exames de imagem, e a endoscopia com ultrassom também é um exame de imagem. A imagem veio para descobrir o abdômen das pessoas que cavucam, ou melhor, cavucavam. Hoje em dia, a imagem resolve esse problema e encaminha para a cirurgia quando necessário, com biópsia e resolução. Doutor Galvão provavelmente vai ter que fazer uma revisão final do caso. Antes, você não quer, no final você comenta geral, né? Tá, então, doutor Basílio. Sou Basílio, então. Isso é seu. Eu vou só dizer que o caso realmente, naquela ocasião, foi um caso cirúrgico, né? E eu vou deixar com o professor Basílio agora, tanto a apresentação da peça cirúrgica, quanto a histopatologia depois. Obrigado. Bem, na última reunião aqui uma tarde na academia, nós tivemos um caso de uma condição fúngica, uma infecção, uma condição infecciosa, né? Uma lesão de tuberculose com aquelas aparato todo do parênquima pulmonar, e a oportunidade, uma lesão quase que oportunista ali se instalando no pulmão. E hoje nós passamos para outro polo, uma condição neoplásica. Uma condição neoplásica, interessantemente, em mulher jovem. Quer dizer, a parte aqui feminina, bem jovem, já se interessou particularmente por este detalhe. É uma coisa que desperta o interesse descrito, o tumor descrito por uma mulher, por uma patologista. As coisas aí se chegando próximo uma das outras. E uma mulher jovem. E me parece que era estudante de medicina, professor. Hein? Estudante de medicina? Estudante de medicina. Estudante de medicina. Agora já é uma então, grande médica. Olha o caso aí, ó. Um caso de uma mulher jovem, né? Sexo feminino aqui, repleto aqui, estudante de medicina, com uma lesão cística, ou sólido cística, de pâncreas. E com um quadro que inicialmente o clínico, percebendo, até desviava a sua atenção de uma lesão pancreática. Porque tinha participação rica de eosinófilos, gastrite, presença de outros elementos, diarreia, quer dizer, o quadro com diarreia, eosinófilo, pensar numa colite eosinofílica, numa gastrite eosinofílica, quer dizer, dibrando o raciocínio diagnóstico. Quer dizer, o debatedor aí teve a inteligência suficiente para concatenar o seu raciocínio e, valendo-se das informações da imagem, conseguir aí apontar as vantagens desses métodos de investigação no dia de hoje. Tanto é que o tumor é um tumor pequeno, quer dizer, um tumor de pâncreas, de corpo de pâncreas, com 3 centímetros, ele iria, em outras épocas, ficar um diagnóstico que não seria tão fácil assim. O último caso de tumor desse tipo que eu vi foi num jovem, num garoto, 10 anos, com um tumor muito maior do que esse. Ela teve a oportunidade de estar aqui no centro de atenção médica, né, pela própria condição da pessoa ligada, estudando medicina, de facilitar até a investigação diagnóstica nesse sentido. O caso que eu vi
há 2 ou 3 semanas, tem isso no jovem do interior. Quer dizer, ele estava precariamente, vamos dizer, atendido do seu ponto de vista de investigação de imagem. Então, isso foi uma grande revolução que aconteceu e a possibilidade diagnóstica disso. Consequentemente, nós tivemos... Aí vocês já estão vendo a imagem cirúrgica. Quer dizer, no momento aqui da cirurgia, os campos, a mão do cirurgião e a visão da lesão, que não é uma lesão grande. É uma lesão sólida, cística, com cerca de 3 centímetros de diâmetro. Pode passar o seguinte. Por favor. Olha aqui. O tecido gorduroso aqui, ele afastando, a superfície mais protusa, elevada, aqui mais bocelada, a superfície do tumor. Naturalmente que no momento da cirurgia, o cirurgião convocou o patologista para ajudar a fazer o diagnóstico. Lesão sólida cística tem vários tipos de tumores, conforme discutidos anteriormente. Mas ele tomou as providências necessárias, chamou o patologista. Consequentemente, ele foi ressecando, dissecando, retirou essa parte do pâncreas. Seguinte. E reparem que esta imagem que está aí é uma imagem que, olha, mas está azul. Azul porque isso resulta do exame, da coloração do exame perioperatório. Isso não é, naturalmente, a hematoxilina eosina clássica. Isso o patologista tirou um fragmentozinho dali, fez uma citoimpressão, provavelmente, ou fez um corte com aquele micrótomo de congelação, o criostato, e mostrou esta lesão que está aqui, ó, com essas projeções, ó, que não constitui uma papila verdadeira. Por isso que ele é pseudopapilífero. É uma pseudopapila. Porque a papila verdadeira, ela é vascularizada. É como que fosse o sabugo do milho. A parte amarelinha, as sementes, são as células. E o core é o sabugo, aquela área. Então aquilo ali é uma papila verdadeira. Aqui não. Aqui é uma pseudopapila. Não tem o eixo conjuntivo. Ó. Mas ele se projeta. Então é uma lesão pseudopapilar ou pseudopapilífera. Um tumor sólido, mas com área cística. Eles chamam mais na classificação de tumor sólido, mas ele já pode ser naturalmente, como esse caso, é um sólido cístico, pseudopapilar, tumor ou neoplasia do pâncreas. Outras neoplasias císticas podem surgir do revestimento seroso, do revestimento mucinoso, vem das células primitivas, conforme foi discutido aqui. Não da porção endócrina. Inicialmente, os tumores do pâncreas são do parênquima acinar, ou dos elementos do parênquima endócrino, das ilhotas pancreáticas. São ricas de células, dando tumores funcionantes, muitas vezes. Este é da parte, como dizer, parênquimatosa não endócrina, de células primitivas, stem cells, que dá formação depois de pseudopapilas, áreas mais compactas, e corado por que método? O azul de toluidina. Não é corado, por isso que está aí azulado, o azul de toluidina. Não é corado pela clássica hematoxilina eosina. Vamos ver outra imagem. Olha lá. A área da projeção das pseudopapilas, aqui, ó, áreas mais sólidas, e a área cística dele. Aqui tem até uma bolhazinha de ar que está entrando aqui, ó,
Quer dizer, isto é uma metodologia da hora, do momento, a imagem que vive ali, as circunstâncias entre o cirurgião e a imagem que o patologista está observando. Então ele viu, através do seu microscópio aqui, suas lentes, do microscópio, a imagem clássica da lesão pseudopapilífera, conforme é nitidamente melhor observado na imagem anterior, em dedo, fazendo aqueles dedos de luva, mas sem o eixo conjuntivo, então é pseudopapilífero. Próximo. Bem, aí vem, não sei se Galvão vai discutir essa parte, mas as informações contidas aqui no exame, ó, exame peroperatório, olha aqui, peroperatório de congelação. Aqui. O linfonodo perilesional, livre de neoplasia, pâncreas, o corpo, provável tumor sólido cístico pseudopapilífero. Corpo, margens cirúrgicas livres. Pronto. O tumor foi totalmente retirado. Tem a segurança, o cirurgião tem a segurança. E se era do corpo, é mais corpo-cauda, ele retirou essa porção, está livre da neoplasia. As margens estão livres. Pode ir o seguinte? E aqui, ó, o material, o linfonodo, conforme referido inicialmente, a conclusão microscópica, o linfonodo perilesional, linfonodo livre, tumor sólido cístico pseudopapilífero, medindo 3 por 2,5, encapsulado, com baixo índice mitótico. Não observada invasão angiolinfática, ausência de necrose, mais cirúrgicas livre de neoplasia, parênquima sem particularidade, estudo imunohistoquímico corrobora o diagnóstico acima. Está aqui o estudo imunohistoquímico. A metodologia que foi usada, CD10 positivo focal, receptor de progesterona positivo, e ele explorou o quê? Com esses dois marcadores que estão aqui, ó, a cromogranina A e a sinatofisina. Um outro diagnóstico diferencial, que é o do tumor neuroendócrino. O sujeito tem que estar pensando ali em tumor neuroendócrino. Então, já mesmo tendo aquela imagem, ele reforçou o diagnóstico. Fez dois outros marcadores inicialmente e viu pela cromogranina negativo, sinatofisina negativo. A macroscopia está aqui, ó, o linfonodo com 1,5 e o segmento de pâncreas, que é retirado 4,5 e o tumor de 3 centímetros de diâmetro. Está fechado, então, feito o diagnóstico nessa correlação anátomo-clínica do tumor sólido cístico de pâncreas, tumor de Francis, conforme relatado aqui oportunamente por a participação da patologista da academia, a professora Anadio Roselli, junto com o professor Paulino, 2 acadêmicos. Essa é uma particularidade interessante aqui para a nossa academia, mostrando o diagnóstico do tumor de Francis, descrito em 1959. Quer dizer, isso ela até escreveu o livro da comissão do Exército Americano, de patologia do Exército. O capítulo de pâncreas, tumor de pâncreas, é escrito pela doutora Francis. Ela era conhecedora e gostava dessa parte de pâncreas. Então, naturalmente, veio uma conjugação de um caso interessante, ilustrações didáticas aqui, informativas, relacionadas até à nossa participação da nossa academia, o primeiro caso de tumor no Brasil, desse tipo. Exatamente. Extremamente significativo e interessante o caso. Muito obrigado. Muito bem. A palavra está aberta para quem quiser seguir comentando. Orlando. Professor Novelino. Professor Jansen, professor Galvão, professor Basílio. Mais uma vez, uma sessão de grande interesse, não só para nós acadêmicos, principalmente para o grupo estudantil, já que essas sessões que foram realizadas pelo professor Jansen
tem como objetivo, evidentemente, atualizar o estudante. Eu perguntaria, professor Galvão, dentro daquelas aulas maravilhosas que eu assisti, naquelas jornadas de gastroenterologia, dentro do diagnóstico das diarreias, como eu cheguei atrasado, o valor da coloprotectina que tem sido um elemento para fazer diagnóstico diferencial que nós não tínhamos antes das diarreias, não é? Antes de se pensar no diagnóstico por imagem. Então, eu perguntaria se existiria um valor, nesse caso, se foi dosado, perdoa, cheguei atrasado, e gostaria que desse uma palavra para a plateia estudantil que aqui está, sobre esse grande avanço no diagnóstico do exame de fezes. Muito obrigado. Que eu agradeço, meu querido sempre presidente, professor Pietro Novelino. Bem, primeiro que essa paciente, recapitulando o caso, ela procurou inicialmente, em 2008, um ambulatório de clínica médica e, feito um exame clínico habitual, não encontrando nada, e feito um exame de sangue que apresentou apenas uma eosinofilia num quadro de diarreia, mesmo com parasitológico negativo, ela foi tratada com albendazol. Possivelmente pensou-se que ela tivesse uma estenose, eu penso, porque ela tinha eosinofilia e dor abdominal. Ele fez albendazol, ela melhorou da diarreia e deixou isso por conta, mesmo sendo uma estudante de medicina, mas manteve a dor abdominal, não manteve a diarreia. A calprotectina nós usamos muito, que é uma substância, uma proteína identificável nas fezes, a partir de processos inflamatórios intraabdominais, quer dizer, intraintestinais, para diferenciar principalmente as doenças inflamatórias e ou neoplásicas do intestino das diarreias funcionais. Então, uma diarreia crônica, que pode ser de uma síndrome do intestino irritável, bastante comum, para diferenciá-la de uma doença de Crohn, para diferenciá-la de uma neoplasia de qualquer tipo de tubo digestivo, a calprotectina tem uma aplicação hoje cada vez maior, principalmente para diferenciá-la da síndrome do intestino irritável. Se uma calprotectina, cujo normal varia até 50 e o patológico acima de 200, vier de 300, 400, muito provavelmente existe alguma doença orgânica nesse paciente. Se ele tem uma diarreia crônica, sem emagrecimento, sem nenhuma outra condição, e vem com uma calprotectina de 10, 15, certamente isso é uma síndrome funcional, é uma síndrome do intestino irritável. Esse é o grande diferencial. Mas é muito importante, porque nós não tínhamos marcadores para doenças inflamatórias. Ela é muito útil para avaliar a atividade de doença inflamatória. Se tem uma doença de Crohn em atividade, está tratando aquele paciente, será que ele está melhor? Será que não está? Faz uma calprotectina, está muito alta, ele deve estar mantendo a atividade inflamatória. Então é uma grande conquista dos exames laboratoriais. A riqueza desse caso está não só na raridade, mas na mudança histórica da medicina. O professor Orlando falou muito bem, nós estávamos acostumados a ver tumores muito maiores do pâncreas. Muito maiores por quê? Porque não existia imagem. Mal existia o ultrassom. Agora nós temos ultrassom, tomografia computadorizada com 300 e tantos canais, temos ressonância magnética da mais alta qualidade e tem ecoendoscopia. Então, com esses métodos todos, qualquer lesão pancreática acaba sendo identificável. Tanto que foi apresentado brilhantemente pelo nosso Carlos Frederico uma casuística do Mass General, e eu vou apresentar outra aqui agora, do Massachusetts General Hospital, da Universidade de Harvard, mostrando que em 86 pacientes com neoplasias císticas do pâncreas identificadas, 67% era incidentaloma. O que significa? Foi fazer um exame de imagem e encontrou aquela imagem. No passado não se tinha isso. A imagem continuava crescendo. Então tomava proporções muito grandes. Quer dizer, há uma mudança gigantesca na história das doenças neoplásicas do pâncreas hoje. E a possibilidade de cura
identificação e tratamento melhorou muito. Com relação à neoplasia cística do pâncreas, eu tive a honra de trabalhar com o professor Augusto Paulino. Foi até quem me recebeu na Academia Nacional de Medicina. E ele operou, eu não sei quantos pacientes nossos ao longo da vida, até porque trabalhamos juntos na Santa Casa também, onde ele, um dos melhores cirurgiões que eu vi em doença pancreática, uma sumidade. Eu tive 3 tumores de Frantes ao longo desses 40 anos de prática médica. 2 deles com o professor Augusto Paulino. E um que foi essa menina com o doutor Eduardo Linhares, ex-chefe do INCA na área de cirurgia oncológica. Mas isso é uma raridade. Eu estou aqui com um dado também da Universidade de Harvard, de 300 pacientes publicados de neoplasia cística do pâncreas, tá? Pela Universidade de Harvard, 9 eram tumor de Frantes, 3%. Então, da neoplasia cística, que já não é comum, eles tinham 3% apenas de tumor de Frantes. Quer dizer, nós temos 3 casos, não é tão pouco, não? Considerando a importância que tem essa universidade. Lógico que 2 desses casos foram com o Dr. Augusto Paulino e um nosso isoladamente. A outra coisa a se mencionar, o que foi apresentado sempre brilhantemente pelo meu querido Carlos Alberto Basílio. O tumor pancreático é muito mais comum o não endócrino, porque o pâncreas, 90%, 95% do pâncreas é massa pancreática, é estrutura acinar e ductal. Por isso que o adenocarcinoma ductal e os tumores acinares são mais comuns, muito mais comum. 90% a 95% dos tumores do pâncreas são tumores não endócrinos e 5% só são endócrinos, né? Mas eventualmente, muito raramente, um tumor endócrino também pode tornar-se uma patologia cístico sólida. Então o diagnóstico diferencial é difícil e a patologia é fundamental ainda hoje para o diagnóstico dessas condições. É lembrar que neoplasia cística do pâncreas pode ser, como apresentou o nosso relator, uma neoplasia extremamente benigna, é o tumor seroso, não tem mucina. E quando tem mucina, ele tem um potencial de malignidade muito grande. A neoplasia intraductal, que é a mais discutida no momento na literatura, intraductal porque ela pega dentro do ducto. Ela pode pegar ramos secundários, maligniza em 15%. Se pegar o ducto principal, maligniza em 40%. É uma doença potencialmente maligna, muito grande. Então, as neoplasias císticas do pâncreas, não a desconsidere. Eu recebo, sem medo de errar, 2, 3 doentes semanais, o nosso grupo, para avaliação de neoplasia cística. E alguns, não, isso é um pequeno cisto, esquece. Não, o tamanho não significa nada. Essa casuística mostrada pelo Carlos Frederico comprova isso. E cada vez esses tumores têm capacidade e potencial de malignização. Então, não desprezar um cisto do pâncreas como se despreza o cisto do fígado. O cisto do fígado é muito mais benigno que o cisto do pâncreas. As lesões císticas do fígado malignas são incomuns. Cistoadenoma biliar, não é comum ele acontecer. Na maioria das vezes são lesões benignas. No pâncreas a coisa não funciona dessa maneira. Eu queria terminar, senhor presidente, elogiando a apresentação do Carlos Frederico, que é um dos nossos médicos do staff, extremamente dedicado, já se destacando na área do ensino e fazendo apresentações muito interessantes em todo o país. Hoje ele é um speaker nacional lá do nosso grupo, e eu queria agradecer a ele a revisão desse caso. Muito obrigado, senhor. Mais alguma manifestação? Eu só estou querendo chamar a atenção de que o professor Galvão e sua equipe estão se especializando em fazer conferências e provavelmente receber por elas nesse país e no universo também. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão. Muito bom.
Vamos nós. Não, isso aí já deu dele. Mas eu não sei. Por quê? Não, só quando ele laboratório. Ah, pô. Aí é de... Para receber é excepcional. Eles não me convidam porque eu não falo o que eles querem.